meus queridos. É com uma alegria imensa que hoje nos encontramos para mais um tempo de aprendizado, mais um tempo de enriquecimento. E eu não poderia deixar de compartilhar com os queridos que podem me ouvir neste momento o quanto eu fui abençoada com tudo isso que a gente vai poder conversar neste nosso tempo de reflexão sobre o livro de Provérbios. Como é bom a gente poder ouvir a voz de Deus e trazer para a nossa realidade tudo aquilo que precisamos atuar na prática como servos bons e fiéis. Nesse momento, então, eu te convido para que juntos façamos a reflexão de um dos grandes tesouros que a Bíblia nos traz, que são todos os versículos contidos no livro de Provérbios. Então, nesse nosso momento, onde a EBD, e especificamente essa classe, reserva o seu tempo para poder conversar sobre a palavra de Deus, eu convido os queridos para então refletirmos um pouco sobre aquilo que a lição 11 da nossa revista ela nos traz. A lição 11, ela vem carregada, então, de um tema que faz parte como nunca da nossa realidade e do nosso objetivo como Igreja Batista Central em Tabatinga. E ela tem como tema, então, testemunho, um desafio à ação. A gente tem como texto base os versículos do capítulo 24 de Provérbios. Então, eu convido os queridos para que se estiverem com a Bíblia aí, então que vocês abram a Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 24, e a gente vai fazer a leitura, então, dos versículos chaves, dos versículos que vão nortear e basear toda a nossa conversa desse momento. Eu gostaria de convidá-los, então, para que juntos a gente pudesse ler os versículos 10, 11 e 12. E eles nos dizem assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Versículo 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. E o versículo 12. Você poderá dizer: não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Vamos orar? Pai de amor, de infinita graça, bondade e misericórdia, muito, muito obrigada porque estamos juntos, cada um em seu lar, cada um no seu tempo, mas juntos como filhos, como servos, como igreja, aprendendo a Deus e refletindo mais sobre a tua palavra. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por tanta riqueza, muito obrigada por tanta sabedoria, muito obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de conhecer a tua palavra. E o meu pedido a Deus é para que a cada dia possamos apresentar esta nova, Deus, àqueles que estão tão longe da tua verdade. Então, nos fortaleça, nos capacite, nos oriente e nos faça sempre servos que buscam cumprir aquilo que é a sua determinação para as nossas vidas. Em teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecemos imensamente por essa oportunidade. Amém. Então, vamos lá. Quando a gente começa a ler alguns dos versículos do livro de Provérbios, especificamente a partir do capítulo 22, nós percebemos que, a partir dele, nós temos um total de 30 provérbios de sabedoria. E os três versículos que norteiam a nossa lição de hoje,
eles fazem parte desse grupo considerado, então, como provérbios de sabedoria. Temos, então, em relação aos versículos 10, 11 e 12, dois provérbios de sabedoria, que é o 24º e o 25º provérbio de sabedoria. Porque o versículo 11 e 12, eles estão, então, englobados no 25º provérbio de sabedoria. E aí eu não poderia deixar de, antes de falar especificamente sobre o que esses provérbios, o que esses versículos eles nos falam, eu não poderia deixar de levar os irmãos a refletirem sobre o que significa, na verdade, os 30 provérbios de sabedoria. Eu convido os irmãos para que, mais uma vez, abram as suas Bíblias no capítulo 22 de Provérbios, bem pouquinho antes do que a gente já leu, e a gente vai ler os versículos 17 até do 17 ao 21. Então, acompanhem comigo, Provérbios 22, do 17 ao 21, que diz assim: preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração. E se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso, não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Então, na verdade, essa é a introdução dos próximos versículos que formam, então, os 30 provérbios de sabedoria. E nós estamos aí, então, nesse contexto, nesse cenário, conversando um pouquinho sobre um deles. E a gente não tem como separar tudo aquilo que a gente vai conversar sobre a importância da sabedoria em nossas vidas. E aí, eu convido os queridos para que a gente comece então a pensar em como podemos andar com sabedoria. Quando a gente começa a ler os capítulos do livro de Provérbios, a gente tem a clara noção de que o livro, no geral, é um livro de dicas, conselhos e ensinamentos para uma vida de controlada pelo nosso Deus. E aí ele vai discorrendo sobre diversas situações da nossa vida. E não poderia faltar de forma alguma conselhos de sabedoria. E aí eu trago, então, algumas indagações para que a gente possa responder como, então, andar com sabedoria. E aí eu trago 3 interrogações e a gente tenta responder rapidamente, de forma que a gente não se esqueça em qual caminho trilhar para não se desviar de uma caminhada sábia. A primeira pergunta, a primeira reflexão, ela nos traz: com quem andamos? Quando a gente quer andar com sabedoria, com quem andamos? Se a gente volta toda a nossa vida para o nosso manual de instruções de vida, que é a Bíblia, a gente não pode responder nada mais, nada menos diferente de que andarmos com Jesus. E a gente ainda vai além. Andar com Jesus, hoje, na nossa realidade, é diferente de como os seus discípulos e todos aqueles que puderam andar fisicamente, porque Jesus, em sua encarnação, Deus em sua encarnação, vindo à Terra como Jesus, pôde dar o privilégio a muitos de tê-lo fisicamente ao seu lado. Hoje nós não temos, mas nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos ampara, que nos direciona. E temos também ao nosso lado todos aqueles irmãos queridos que também definem andar com Jesus.
E quando a gente escolhe estar perto de pessoas que entendem a importância de uma vida com Jesus, de um caminho com Jesus, andar com essas pessoas também nos fortalece, nos direciona e nos encaminha para atitudes de sabedoria. Então, não devemos perder de vista a importância de estarmos perto de pessoas que andam com Jesus. E sem dúvida alguma, não podemos jamais deixar de andar com Jesus. A segunda interrogação: o que orienta então o nosso andar? E aí, nós temos um manual que aqueles que andaram fisicamente com Jesus ainda não tinham. Ainda estava sendo formado. Mas nós hoje temos o nosso manual de orientação para qualquer decisão, qualquer situação, qualquer questionamento que nós tenhamos ter para uma vida correta, que é a Bíblia. A orientação das nossas vidas, ela precisa estar pautada naquilo que a Bíblia nos ensina. Associado e aliado a isso, nós temos também o Espírito Santo, que nos consola, que nos protege, que nos ampara, que está presente conosco e que faz com que a gente entenda qual é o nosso papel e como nós devemos prosseguir enquanto servos fiéis. E por último, como andamos? Nós devemos andar como Jesus andou. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta, ela deve nortear a nossa caminhada. Nós precisamos nos perguntar a cada momento o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar nesta situação. Aquilo que for capaz estiver ao nosso alcance como seres humanos limitados para esse tipo de resposta, deve ser o nosso norteador para a caminhada. Então, se a gente anda com Jesus e com aqueles que caminham acreditando naquilo que é a verdade de Jesus, se a gente nos orienta com base na palavra e com tudo aquilo que o Espírito Santo pode nos oferecer, e se a gente anda e caminha como Jesus, então a gente já tem algumas ricas e valiosas dicas para como então andar com sabedoria. E eu falo isso para vocês e trago isso a vocês como forma de introduzir toda a nossa lição, exatamente porque toda a nossa chave de leitura de hoje se trata de provérbios de sabedoria. Eu vou pedir licença aos queridos, que a organização de tudo que a gente for falar agora vai ficar um pouquinho diferente daquilo que você tem na sua revista. Eu procurei não fugir do que a revista nos traz, mas eu procurei trazer algo além daquilo que a revista nos traz, porque eu acredito que se você já teve a oportunidade de fazer a leitura, se você já teve a oportunidade de entrar em contato com o material, é importante também que a gente consiga lançar o olhar um pouquinho além daquilo que o material traz. Então, se você não teve a oportunidade, eu te convido para que durante a semana, em algum minutinho do seu tempo, em algum momento do seu dia, você busque então fazer a leitura, que um complementará, assim eu espero, o outro, tanto a nossa conversa de hoje como a lição. Então, muito bem. Se a gente, então, começa a entender o que o capítulo 22, o final do capítulo 22 e o 23 em seguida, adiante, até o término dos 30, teoria nos diz, se a gente procura entender, é fundamental que andar com sabedoria faça parte disso. E a gente precisa dessa caminhada sábia para, inclusive, sermos testemunhas e agirmos como testemunhas, que é exatamente aquilo que a lição especificamente de hoje nos traz. E aí, então, eu convido aos queridos para que a gente comece a pensar especificamente sobre cada versículo que norteia a nossa lição. O primeiro versículo, o versículo 10 de Provérbios 24, ele então é o 23º provérbio de sabedoria dos 30 que a gente tem
nesse momento do livro de Provérbios. E aí, eu volto de novo à leitura específica do versículo 10 de Provérbios 24, que diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Quando a gente se mostra fraco, a nossa força é pequena. E aí não tem como a gente não trazer à memória aquilo que é importante levarmos para a prática. Ora, se acreditamos e confiamos e declaramos publicamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e declaramos que tentamos levar uma vida de acordo com aquilo que são os ensinamentos de Jesus, é impossível a gente não experimentar momentos onde a nossa força é testada. E aí, nesse momento, é importante lembrarmos que viver o que acreditamos e viver o que pregamos nos leva a viver uma vida de desafios, uma vida de aflições, uma vida de embates, uma vida de dor, uma vida de grandes desafios. Jesus viveu isso. E Jesus nos alertou na Bíblia que viveríamos assim também. E aí eu trago alguns sinais e exemplos disso. Aliás, na nossa revista, a Devocional, ela traz os capítulos 11, os capítulos 10, todo o capítulo 10 de Mateus e todo o capítulo 13 de Mateus. Se o irmão não teve a oportunidade de ler, faça essa leitura, porque vale a pena relembrar capítulos que são preciosos de como devemos nos apresentar para aquele que não conhece Jesus. É um manual prático, simples, claro e objetivo, com determinações dadas por Jesus que precisamos seguir. E aí, eu convido os queridos a, nesse momento, a gente ler os versículos 38 e 39 do capítulo 10 de Mateus, que diz assim, olha, isso é Jesus falando, não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Queridos, quando Jesus fala assim, olha só, se você não estiver pronto para morrer como eu vou morrer, e não se esqueçam como foi a morte de Jesus. A morte de Jesus foi uma morte de dor, uma morte de sofrimento, uma morte que, para os que o viam, era uma morte de vergonha. Ele não nos chamou para viver uma vida plena de tranquilidade, de paz, de alegria, de felicidade aqui na Terra. Não, não é esse o nosso trajeto a ser seguido. Ele nos lembra isso também lá em João 16, 33, a parte B, ele diz assim, olha só, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o versículo 10 de Provérbios, quando ele diz assim, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena, meu querido, ele te faz lembrar que se você não é capaz de suportar a angústia, a desolação, o luto, a tristeza, a dor física, a dor emocional, seja o que vier para a sua vida, a sua força, ela é pequena. E nós não podemos descansar o nosso corpo na cama antes, depois de um dia de trabalho, se a gente não tem plena convicção de que a nossa força ela vem do nosso Deus. E se a nossa força ela vem do nosso Deus, ela não pode ser pequena. Então, não se esqueçam, não se abalem, não deixem que a pequenez do ser humano e da carne, ela seja superior à força que vem do nosso Senhor, que é maior do que qualquer dificuldade que a gente tenha que enfrentar. Quando a gente se esquece disso, a gente se abala e perde para aquilo que nos entristece.
E o versículo 10, ele vem exatamente nos fazer um alerta. Se você prega ser uma pessoa de Jesus, uma pessoa que acredita em Jesus, uma pessoa que vive aquilo que Jesus te ensinou, você não pode de maneira nenhuma deixar de viver aquilo que você prega. E nesse momento específico, falando daquilo que a gente vive, viver de acordo com aquilo que a gente prega significa dizer que a gente não pode esquecer que a nossa força vem do Senhor. E a nossa força, ela é capaz, não por aquilo que somos, mas por aquilo que o Senhor é em nossas vidas, nós somos capazes, então, de vencer, seja lá o obstáculo que vier, porque a nossa força vem do Senhor. E eu não sei se vocês pararam para pensar que a primeira coisa que eu trago para os queridos irmãos nesse momento é falar sobre alguns cuidados que nós temos que ter com nós mesmos. Mas, Flávia, a lição diz de testemunhar, ou seja, você devia estar falando para mim agora um pouco sobre o que eu preciso fazer para o outro. E eu vou deixar, eu já vou dar um spoiler aqui para o que vem adiante. É muito importante que nós cuidemos de nós mesmos, para que então nós tenhamos a capacidade real e bíblica de cuidarmos do outro. Meu querido, não esmoreça. Não deixe de olhar para a sua vida com Deus. Não deixe de olhar para tudo aquilo que você precisa fazer diariamente sendo servo de Deus, para que então você tenha a capacidade de ser um discípulo dele. Não existe discípulo real se ele não é discipulador. E se eu não posso ser discipulado, eu não tenho como discipular. Meu querido, eu não posso perder, você não pode perder o olhar diário do cuidado com as nossas vidas. Eu não posso ser para o outro aquilo que Jesus quer que eu seja, aquilo que o nosso Deus deseja que eu seja, se eu não olhar para a minha vida e cuidar dela. E esse versículo 10, ele é esclarecedor do ponto de vista que eu preciso, posso e devo ser forte. A minha força, ela vem do Senhor. E por isso, na angústia, eu não tenho por que ser fraco. Amém? Não deixe de cuidar da sua vida, para que então você possa cuidar da vida do outro. Esse é o primeiro ensinamento, é o primeiro alerta que eu trago quando a gente então pensa no 23º provérbio de sabedoria, que é exatamente relacionado ao versículo 10. Então, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E se a sua força é pequena, falta buscar a força que vem do Senhor. E eu te convido a diariamente buscar essa força. Não deixe de se lembrar disso. Somente no momento da angústia. Somente no momento da desolação. Somente no momento da dor. Aquilo que a gente fala para os nossos filhos, eu tenho certeza que se você é pai, você está vivendo esse momento de aula híbrida, aqueles que ainda não voltaram, os meus meninos, por exemplo, ainda estão fazendo o sistema online, eu digo para eles o tempo todo, não adianta você estudar para a prova no dia da prova. Não adianta que o seu esforço ele se concentre todo num dia antes daquilo que é o momento onde você vai ser avaliado. O nosso esforço, a nossa capacidade de cuidar daquilo que é o nosso dever, ele precisa ser diário e buscar a força do Senhor, buscar que ele nos fortaleça, que ele nos capacite, que ele nos abençoe. Precisa ser diário, para que quando a angústia nos pegar, para que quando o desafio ele chegar ao nosso viver, a gente então se encontre forte, porque depositamos toda a nossa força no Senhor. E aí, em segundo lugar, eu te convido então a relembrar, e aí sim, nesse momento a gente fala muito do que a lição ela nos traz, que é aquilo que o versículo 11 de Provérbios 24, ele nos traz. Ele, então, é também o 24º provérbio de sabedoria, dentro dos 30 que a gente tem no livro.
E aí o versículo 11 diz assim para a gente: liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Nesse momento, a gente então começa a relembrar e a trazer à nossa memória uma das nossas grandes missões aqui, que a gente pode inclusive denominar como uma missão resgate. Agora sim, eu trabalho para cuidar do outro. Agora sim é hora de que a minha vida ela seja uma vida que mostre ao outro o que é uma vida com Deus. É nesse momento que eu então sou capaz de testemunhar tudo aquilo que eu vivo. E aí eu trago a vocês, e a nossa lição ela também traz, o que significa testemunho? Qual é o significado da palavra testemunho? Vejam, testemunho, depoimento, prova, declaração do que viu, ouviu ou conheceu. Meu querido irmão, a gente não tem como testemunhar de algo que a gente não tenha visto, ouvido ou conhecido. Percebe que para que eu seja capaz de testemunhar, eu preciso ter a competência para falar sobre. E ninguém que não ouve, não vê ou não conhece tem competência suficiente para falar de alguma coisa ou de alguém. Eu preciso ter participação direta na ação ou na vida daquele para qual eu sirvo como testemunho. Se eu digo ser testemunha de Deus, eu preciso conhecer a Deus. E não tem como eu conhecer a Deus se eu não cuidar da minha vida. Por isso que eu fiz questão de iniciar a nossa conversa trazendo a importância que é nós não nos esquecermos que precisamos andar com sabedoria. E a gente ainda vai conversar mais sobre isso, porque cuidar do outro, e especificamente falando nesse momento, cuidar da relação do outro com Deus ou com aquilo que a gente acredita, precisa ser antes verdade vivida por mim. E aí, eu trago então também da nossa lição e que são de riqueza profunda, e eu não podia deixar de compartilhar neste momento essas expressões, essas falas, sobre exatamente a questão do testemunho. Billy Graham, ele define que evangelizar é apresentar Jesus Cristo em toda a sua plenitude, de forma que as pessoas se sintam impelidas a tomar uma decisão. E vejam, seja de aceitação ou de rejeição do evangelho que estamos apresentando. Precisamos lembrar da diferença que existe entre evangelizar e converter. O que nos compete como filhos de Deus aqui na terra, como discípulos dele, para pregar a boa nova, o que nos compete neste momento, meu querido irmão, é evangelizar. E como eu evangelizo isso? Levando, apresentando Jesus em toda a sua plenitude. E como que eu faço isso? De forma que as pessoas se sintam impelidas a tomar uma decisão. Eu não tenho como fazer uma pessoa ter vontade de tomar uma decisão se eu não trabalho arduamente por isso. Esse é o nosso papel. A conversão dela não cabe a nós e cabe assim ao convencimento do Espírito Santo na vida dela. Isso não é mais minha preocupação. E Billy Graham foi muito sábio quando ele diz assim, olha só, seja de aceitação ou seja de rejeição, mas o importante é que você, como servo de Deus, como filho de Deus, como aquele que se diz um discípulo e que quer apresentar a boa nova, você precisa ser convincente. Que é diferente de ser chato. Você precisa ser convincente. E eu não tenho como separar, dividir isso na nossa prática de vida, na nossa rotina laboral, na nossa rotina em casa. Não tem como a gente dividir, você convencer uma pessoa de qualquer coisa, se você fala e não faz. Por isso que é tão importante quando a gente diz que a nossa vida, ela é o próprio livro e uma carta que precisa ser lida.
Não adianta eu gritar, cantar, orar, esbravejar, declarar em voz alta que eu sou filha de Deus, que Deus é aquele que cuida de mim, que eu confio nele, que eu deposito todas as minhas angústias nele, que eu agradeço a ele por tudo que ele faz por mim, se eu não vivo isso. Convencer uma pessoa a tomar uma decisão, aceitando ou rejeitando, ela está diretamente relacionada àquilo que ela vê em você, muito mais do que aquilo que ela ouve de você. Por isso que é tão desafiador evangelizar aqueles que estão ao nosso lado. Eu chegar no hospital, eu chegar numa igreja, eu falar para aqueles que estão lá, que vão me ver uma vez e depois nunca mais vão me ver. Eu levo com emoção a palavra, eu trabalho com emoção tudo aquilo que Deus ele me deu naquele momento, e eu não estou falando de charlatanismo, não. Se um pastor ele vem à nossa igreja e nesse momento ele é um pastor diferente, que não convive aqui, que não faz parte da rotina da cidade, e ele vem, um cantor, ele vem e você leva um visitante, e aí esse visitante ele fica é, é, emocionado, sensibilizado com tudo aquilo que foi a palavra do pastor naquele momento, com tudo aquilo que foi a palavra do cantor, seja falada ou cantada naquele momento, ele se sensibiliza, mas a convivência com aquele cantor, com aquele pastor, ela não existe. Agora, comigo, que fui quem convidou aquela pessoa aí, se ela é uma pessoa da minha relação, se ela é uma pessoa do meu dia a dia, do meu convívio, esse sim é o maior desafio que nós que estamos aqui todos os dias, a todo momento, dando o nosso bom dia, dando o nosso boa tarde, tendo que às vezes repreender e chamar a atenção dessa pessoa, se a gente conseguir fazer com que a nossa vida seja uma vida de verdade nas mãos de Deus, é através dela que a gente consegue impelir essas pessoas a tomar uma decisão. Às vezes, o ponto final pode ser uma mensagem, o ponto final pode ser uma palavra ouvida numa música, numa bela canção, mas a relação discipuladora dia a dia é aquela que vai fazer com que a pessoa ela tenha capacidade de decidir, que leve a uma decisão. Ninguém toma uma decisão tão importante na vida de uma hora para outra se você não convencer. E esse é o nosso papel. O nosso papel é apresentar a essa pessoa para que então o Espírito Santo tenha a capacidade de convencer e converter esta pessoa. E Billy Graham, ele foi sábio quando ele deixou isso muito claro. E que nós não nos esqueçamos que o nosso papel é de estimular e fazer com que essas pessoas elas queiram tomar uma decisão. A partir daí, a gente deixa com o Espírito Santo. A gente também tem uma outra palavra, e aí a gente não tem o nome do autor, e ele vem como anônimo, que diz: a igreja ela não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Sensacional! Um clube de iates, o que a gente espera? Normalmente esse clube de iates, o iate, ele o quê? Ele chega e ali ele fica. E ali as pessoas, às vezes, elas podem sair para dar um passeio no iate, mas ela retorna ao clube, o iate ali fica, e às vezes no próprio clube você tem a sua confraternização, o seu tempo de enriquecimento, de alegria, no iate ali naquela zona, diferente de uma frota de barcos de pesca que sempre saem, e quando saem tem que trazer algo novo. O que a gente espera é que esses barcos eles voltem cheios de peixes. Toda a ação ela é feita fora do local de apoio, porque é lá fora que a gente precisa buscar. E assim deve ser a nossa vida, meu amado irmão. Não, a gente não pode desmerecer o ponto de apoio que é a igreja. Lembrem, andar com sabedoria, naquilo que a gente conversou no início, a gente não pode desmerecer o ponto de apoio. O ponto é onde esse barco ele vai ficar parado e apoiado. Ele é muito importante. Mas não podemos esquecer que a nossa vida ela não pode ficar sempre aqui no ponto de apoio, a gente precisa sair. E é lá fora que a gente, então,
busca aquilo que é o nosso objetivo, que são as almas perdidas. E esse buscar as almas perdidas, ele vem embutido daquilo que aquilo que é a capacidade de cada um de testemunhar Jesus, a vida de Deus, através das nossas ações, atitudes e palavras. Essa é a nossa maior missão. Martinho Lutero também diz assim, olha, a lei é o que precisamos fazer, o evangelho é que Deus nos dá. E aí, Mateus 16:15, ele vem dizendo exatamente disso. Olha só, Jesus, ele determinou que a gente precisa ser discípulo, que a gente precisa ir e pregar. E não tem como a gente deixar de associar, ora, a Bíblia ela não diz assim, se você quiser, você pode discipular. Se você quiser, você pode apresentar a nova aos outros. Se você quiser, você pode usar isso como o seu estilo de vida aqui na Terra. Não, a Bíblia diz, faça. É lei. A gente também aqui em casa conversa muito com os meninos sobre isso. O que é lei é para ser cumprido e ponto final. Mas eu não concordo. Não interessa. É para ser cumprido. O que é lei é lei. E se nós temos uma vida pautada na palavra de Deus, não cabe a nós questionarmos se a palavra de Deus ela é certa ou ela é errada, cabe a nós cumprirmos. Se você ainda tem a dúvida se o que está escrito na palavra de Deus é certo ou errado, você ainda precisa ser discipulado e convertido. Quando você diz aquilo que Billy Graham falou, quando eu aceito, eu decido, eu consegui então entregar a minha vida nas mãos de Deus e eu entendo que essa é a verdade da minha vida, ponto final, eu só tenho que cumprir. E aí a gente ainda tem o que? O bônus que é o que Deus nos dá, o evangelho. Então ele determina que eu leve o evangelho e a boa nova a toda criatura e ele me dá a arma de trabalho. Meus queridos, os capítulos 10 e 13 de Mateus, não só, mas especificamente esses dois, que norteiam também a devocional semanal, né, da nossa lição, eles são exatamente o manual de como você apresentar a boa nova. E Jesus, ele não alivia, ele não diz assim, olha, vai ser super fácil tudo na vida, não. Ele fala, inclusive, lá, ó, vocês vão ser presos, vocês vão sofrer dor, vocês vão ser açoitados. Isso vai acontecer. Faz parte. Tá lá. Então, cabe a nós cumprir. Apenas cumprir. E aí, eu vou me deter nesse momento da nossa conversa no falar, certo? A gente sabe que é tão importante quanto, e às vezes até dependendo da situação, mais importante do que falar, é aquilo que a gente expressa com o nosso viver, né? Então, se eu estou do lado de uma pessoa que trabalha comigo todos os dias e eu quero apresentar a boa nova a essa pessoa, mas a minha conduta diária é uma conduta depravada, uma conduta ilegal, uma conduta irresponsável, uma conduta que vai completamente contra aquilo que é a novidade de Deus para a vida do ser humano, eu já tenho muitos pontos negativos, porque o que eu falo não é condizente com o que eu vivo. Mas partamos do pressuposto que a gente, então, trabalhe para ter uma vida de acordo com aquilo que é o desejo de Deus e que a nossa condução diária na prática seja organizada. Que as pessoas vejam em nós Jesus. Eu fiquei tão feliz que há um mês atrás, quando a gente pôde dar alta para uma paciente lá no hospital, a filha dela, ela veio para mim no final, quando ela veio se despedir, ela disse assim, a gente vê Jesus em você, a alegria de Jesus em você, como você transfere para onde você está essa alegria. Eu ganhei o meu ano, eu acho. Glórias a Deus por isso, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo de vida. Independente do que eu estiver fazendo, eu preciso fazer pensando em como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então, vamos dizer que nós já temos essa conduta bem traçada na nossa vida e somos pessoas íntegras, somos pessoas que vivemos, praticamos aquilo que a gente acredita.
E aí a gente tem o que é muito difícil, realmente é muito difícil. Eu confesso que é difícil para mim, eu acredito que seja difícil para a grande maioria das pessoas, que é o como falar. E aí a gente tem que ter muito cuidado. E eu gostei muito nas minhas fontes de pesquisa, eu gostei muito quando eu tive a oportunidade eu não li o livro, mas eu tive a oportunidade de ver parte desse trecho do livro, quando, nesse livro Inteligência Conversacional, a autora, a Judith, ela traz a sabedoria na conversa, em 3 níveis de conversa. Quando você coloca, então, uma conversa com 3 tipos de conversa, né? Informativa, de influência ou inteligente. Se a gente traz isso para o nosso contexto, se a gente contextualiza, então, a conversa no âmbito daquilo que é a pregação da palavra de Deus, você precisa, seja numa conversa informativa, onde você apenas vai informar sobre alguma coisa, seja numa conversa onde você vai tentar influenciar, e nesse momento a sua conduta faz muita diferença, porque ela tem que estar muito associada à sua fala, ou seja, em uma conversa inteligente onde você é capaz de elevar o nível, e esses níveis, eles são exatamente assim de elevação, porque você tem um nível de intimidade, seja independente de como você esteja começando uma relação com alguma pessoa, é fundamental que nesse momento você seja capaz de apresentar Jesus. E o ideal é que a gente trabalhe para que esses níveis de conversa, eles sejam estabelecidos e envolvidos quando você estabelece uma relação com uma pessoa. É exatamente aquilo que a gente tem aprendido muito quando a gente tem falado do movimento de discipular, né? Da nossa missão como discípulos. Eu preciso me relacionar com alguém para que então eu seja capaz de apresentar algo que faça sentido para ele e que leve ele a tomar uma decisão. Foi o que a gente conversou um pouco ali atrás. É muito mais desafiador para a gente, mas é muito mais fácil que uma pessoa ela consiga estabelecer uma relação para que ela tome uma decisão quando ela vive com alguém e vê o que essa pessoa fala e ver o que essa pessoa vive, do que ela apenas ouvir uma pregação, se sensibilizar, mas daí a já se converter. Não é impossível, não, de forma nenhuma. Muitas pessoas elas são capazes de se converterem numa pregação. Agora, a relação, o relacionamento, o envolvimento, ele traz mais capacidade de convencimento. Porque a pessoa ela tem intimidade estabelecida para que então ela até questione tudo que ela quer questionar. Sem contar que depois que se eu me converto, alguém com quem eu discipulei, ele se converte, ele precisa do apoio para a caminhada. Que a gente sabe que não é fácil. Então, estabelecer níveis de conversa focando o objetivo de aumentar o nível de relação e trazer esse assunto de uma forma mais segura. E quando eu digo segura, eu digo assim: eu estou conversando, eu estou apresentando, eu estou trazendo um assunto que pode gerar um monte de dúvida. E essa pessoa ela vai se sentir à vontade para tirar todas essas dúvidas com você à medida que ela se relaciona com você. Por isso é importante que a gente vá estabelecendo uma rotina de relação com a pessoa que a gente deseja discipular. Então, se a gente cuida do como falar, e a palavra ela é uma palavra que tem muito poder, então, se você é sábio para falar, se você cuida de como você vai falar, o que você vai falar, ele faz parte do cuidado que você tem que ter com você. Primeiro, lá em Mateus 10, os versículos 19 e 20, eu não vou ler agora, mas eu convido que os irmãos leiam também. Ele diz exatamente assim: olha só, fica tranquilo. Jesus falando para os discípulos: fica tranquilo, que na hora que você tiver que abrir a boca para falar, lá na hora que eles forem te arguir de qualquer coisa, e Jesus estava falando ali no momento onde eles seriam presos, julgados, fique tranquilo, que na hora que você tiver que abrir a boca para falar,
eu te darei o que você precisa falar. E ele dá mesmo. Ah, não, Flávio, isso ele só fez lá com os discípulos dele aqui. Não vai, dá. A gente precisa acreditar que dá. Agora ele vai te dar como? Como ele quiser. Só que a palavra de Deus, ela é aquilo que é o manual da nossa vida. Ela está aqui, você precisa ter intimidade com ela. E aí entra o segundo ponto, ser ensinável. É uma palavra que tem entrado agora no nosso vocabulário, que é exatamente a capacidade que você tem de aprender, de querer buscar, de querer conhecer. E para isso, você inclui ter algumas características, como, primeiro, temor ao Senhor. Segundo, amor à disciplina, correção, repreensão e ao ensino. E, além disso, buscando a Deus e seus caminhos e tendo humildade. O ensinável, e eu não estou falando nesse momento para quem você vai ensinar, eu estou falando para a gente que precisa aprender o tempo todo para que então a gente fale com sabedoria. Percebem? É um cuidado com a nossa vida, é o cuidado da gente, é o cuidar de nós. Eu preciso ser uma pessoa que busca ensinamento diário para que então eu possa ensinar. Eu preciso ser uma pessoa que tenha sede do ensinamento. E aí, a gente tem algumas maneiras também de aprender e do que a gente quer aprender, né, e ser ensinado. Você pode querer aprender com a mente, que é aquilo que você tem mais afinidade, você aprende, e isso te traz uma competência técnica muito grande, porque você está focado naquilo que você é habilidoso para fazer. Você pode aprender também com o coração, onde é aquilo que é mais movido pela emoção, pelo desejo, ambos com certa superficialidade. E você pode incluir o aprendizado onde você traz a mente e o coração. E aí, se a gente traz isso, transporta isso para a realidade da nossa vida, para a realidade da nossa vida com Deus, bíblica, se você então consegue associar isso, você sabe que você precisa aprender todo dia, buscar ensinamento e crescimento nas mãos e na vida de Deus, com base em tudo aquilo que Ele deixou para nós a cada manhã. Nós precisamos ser ensináveis. Nós precisamos ter amor à disciplina, à correção, à repreensão. Errar faz parte do aprendizado. Errando, a gente aprende e muda o comportamento, o que automaticamente leva ao aprendizado. A mudança de comportamento, e muitas das vezes ela vem com o erro. Ou ela vem, então, com a disciplina, com o cuidado diário, um amor que a gente tem ao ensino, ao desejar aprender, ao desejar ser íntimo da palavra, ao querer a busca, ao ouvir o outro, entender que aquele outro ele fala porque ele também busca todo dia aprender, e a gente vai formando um ciclo de pessoas que se apoiam, que são exatamente as pessoas com quem nós devemos andar, para que então a gente entre no mundo preparado para a batalha. Ah, então eu só posso ser amigo, Flávia, de quem está aqui na igreja comigo? Não, não, não. Mas você precisa ser amigo dessas pessoas, porque é esse fortalecimento, é esse apoio que faz toda a diferença para que quando você vá lá fora e você queira fazer do seu amigo, do seu marido que não conhece a verdade, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, pessoas que vocês amam, mas que vocês tenham consciência de que estão ainda perdidas longe de Deus, nas mãos de Satanás. Se você está forte, se você está preparado, se você é uma pessoa ensinável, aí sim você é capaz de ensinar. E aí você sabe o que falar. É simples falar, é difícil viver, mas é possível viver. E nós precisamos correr atrás dessa vivência diária. Em seguida, a gente então passa para o último versículo, que diz, o versículo 12, que aí também faz parte do 24º provérbio, e aí eu convido os irmãos a lermos mais uma vez juntos, que diz assim, você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo?
e não pagará ele a cada um segundo as suas obras. Mateus fala isso para a gente também. Queridos, a mentira, a enganação, ela é pecado independente da circunstância. Você pode mentir para você mesmo. Nesse contexto que a gente está falando agora, você pode mentir para você mesmo, dizendo assim: ah, eu não tenho, eu não tenho competência, não. Não é minha praia essa. Essa não é minha praia, eu não sei bem o que eu vou fazer, eu não sei bem o que eu vou. Vou ficar quietinho aqui no meu canto mesmo, né? Vou fazer a minha leitura diária, vou cuidar do meu eu com Deus, porque eu não sou uma pessoa capacitada, competente para ganhar o mundo para Deus. Não. O máximo que eu posso fazer é ser uma pessoa boa, uma pessoa que as pessoas olhem e digam: não, que pessoa bacana, que pessoa honesta, que pessoa. Não, é o máximo que eu posso fazer. Vou tentar. Mas esse negócio de falar, de pregar, de ser discípulo, não quero isso. Queridos, isso são mentiras que nós contamos para nós mesmos. A Bíblia não fala isso para a gente, não. A gente tem os dons, a gente tem os talentos, a gente deseja, Deus deseja que usemos os nossos talentos, os nossos dons para a obra dele, que trabalhemos arduamente com aquilo que temos a vocação e o chamado para fazer, mas em nenhum momento a Bíblia diz assim: olha só, o falar a palavra, o ir de pregar o evangelho a toda criatura é só para quem tem competência para falar, viu? Quem não tem, fica quietinho no seu canto. Eu pelo menos desconheço onde a gente tenha isso. É diferente trabalhar a sua habilidade, trabalhar o seu dom, entregar o seu talento à obra e fazer com que ele seja um ponto de apoio no trabalho, no serviço, é ordem, determinação e a gente deve fazer. Mas uma coisa não inibe nem exclui a outra. Nós precisamos diariamente trabalhar as nossas vidas para que nós possamos ser luz e sal. E a gente precisa levar a boa nova àqueles que estão ao nosso lado, com aquilo que vivemos, com aquilo que falamos, da maneira como nos comportamos. A gente precisa. E a gente tem que ter cuidado para que então a mentira ela não comece dentro da gente. Se a gente começa a graduar as mentiras, não, mas eu não estou gerando dificuldade para ninguém não falando. Não, você tá gerando dificuldade para você. Porque Deus, aquele que pesa, aquele que olha os nossos corações, aquele que nos avalia e aquele que vai nos dar de acordo com aquilo que a gente está ofertando nesse momento, ele sabe de todas as coisas. E olha que eu falo isso para vocês, meus amados, com assim, um temor enorme, porque eu sei o quanto eu preciso melhorar. Esse momento onde a gente está aqui falando, não é porque nós somos prontos e preparados para tudo que a gente fala, não. Isso é uma lição para a minha vida. Eu preciso todo dia dizer para mim, eu preciso ser um discípulo de Deus. Eu preciso levar o evangelho a outro com a minha vida, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego, com a maneira como eu conduzo as coisas da minha vida. E quem vai me ajudar nisso? Deus. E para que ele me ajude nisso, eu preciso ser uma pessoa ensinável. Eu preciso trabalhar a sabedoria. Eu preciso falar com sabedoria. Eu preciso viver uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia traz de ensinamentos. Um desafio, um gigante, um leão por dia que a gente precisa matar mesmo. Não é fácil, mas não é impossível. Esse é o momento onde a gente cuida da gente. É um outro momento. Percebam, nos versículos 11, 12, 10, 11 e 12 de Provérbios, onde a gente está falando de testemunho, voltando o nosso olhar para o testemunho, para a ação, eu trabalho deles, pelo menos dois, prioritariamente falando e tomando cuidado com a nossa conduta, com a nossa vida, com aquilo que nós devemos fazer, para que então eu tenha a capacidade de fazer pelo outro. E é lindo, é emocionante quando a gente tem, então, a oportunidade de lá em Atos, e eu gostaria muito que, eu vou abrir aqui mais fácil, mais rápido,
eu gostaria muito que a gente terminasse esse nosso momento fazendo essa leitura lá em Atos, o capítulo 8, e a gente vai ler dos versículos 26 até o versículo 40. Não é demorado. Porque esse é uma lição de vida, uma das milhares que a gente tem, que a Bíblia nos traz. E assim, a Bíblia diz assim, a gente vai falar sobre Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Vejam, meus queridos, se não é exatamente aquilo que a gente precisa fazer, e não é só Filipe que foi capaz de fazer, Deus pode fazer isso conosco a qualquer momento. Percebam. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. Filipe não perguntou assim: caramba, mas eu preciso ir para cá, por aquele caminho que quase ninguém. Não, Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, percebam. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele disse: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Queridos, percebam? Olha, Filipe não disse assim: olha só, deixa eu sentar aí, que eu tento te explicar. Não, não, não. Ele convidou Filipe. As pessoas estão sedentas da palavra, sedentas de quem tem o que oferecer em momentos de tanta angústia e sofrimento. Então, Filipe fazendo, e aí ele diz: a parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia. Meus irmãos, Deus tudo pode. Quando a gente entrega as nossas vidas, a gente confia e a gente cumpre aquilo que é a determinação de Deus para nós. Ele tudo pode. Aquilo que a gente não acha ser capaz de fazer, aquilo que a gente acha que a gente não é competente, que a gente não sabe, a gente pode confiar que Deus faz por nós. A gente precisa apenas entregar as nossas vidas a Ele. Deixo com os queridos uma fala também da nossa revista que é sábia e que diz assim: certa feita, uma repórter perguntou a Billy Sunday, que foi um grande evangelista norte-americano já falecido, qual era o segredo de tantas pessoas atenderem seus apelos para se arrependerem de seus pecados e virem a Cristo. Então Sunday levou a repórter até a janela do hotel em que estava hospedado e lhe disse: você está vendo aquelas pessoas lá embaixo? Andando pelas ruas? Muito bem.
eu me preocupo com o destino da alma de cada uma delas. Enquanto nós não nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso redor, sedentos de Deus, da palavra, da verdade, nós não conseguiremos viver aquilo que Deus deseja que, como servos, nós vivamos aqui, sermos discípulos dele. Então, comecemos a trabalhar as nossas vidas, meus queridos, para que a cada dia nos preparemos para sermos testemunhas em ação. Vivamos aquilo que pregamos e falemos com sabedoria daquilo que vivemos. Não deixe que a sua vida seja subutilizada por preguiça, por medo, por não priorizar aquilo que é e deveria ser a nossa prioridade. Cuide da sua vida com Deus, para que então, sendo uma pessoa, um discípulo ensinável, você também possa ser luz e ensinar aqueles que tanto precisam e não têm o privilégio de conhecer tudo aquilo que hoje nós já conhecemos. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos capacite, que Deus ele nos fortaleça, que Deus ele cuide das nossas vidas, para que juntos sejamos, acima de tudo, instrumentos nas mãos dele, para um mundo que jaz no maligno e que precisa conhecer a verdade, a novidade, aquilo que é a razão da nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque juntos, ó Deus, podemos aprender, crescer, podemos, ó Deus, juntos, ó Deus, viver aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas, que sejamos sempre, Pai, discípulos ensináveis, que possamos estar desejando a cada dia, Pai, aprender e a crescer e a amar os ensinamentos e a sermos humildes e a estarmos sempre, ó Deus, dispostos, ó Deus, a ouvir aquilo que é a tua voz com temor, Pai. Assim como Provérbios, lá no capítulo 1, versículo 7, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, que possamos ter isso como nosso objetivo diário de vida. Que não sejamos como os insensatos, que ignoram toda a sabedoria e todo o amor. Cuide das nossas vidas. Cuide dos nossos dias. Cuide, ó Deus, de todos os nossos temores, medos, ó Deus, e anseios. Que a gente possa ter a capacidade de entregar em tuas mãos. Para que tu, com toda a tua força, nos capacite e nos molde. É em teu nome que eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe